E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi gravar aqui também a minha videoaula, como a gente está nessa coisa de gravar as videoaulas para os trabalhos, né? Então eu resolvi gravar uma também. Essa minha videoaula não é para inspirar vocês, nem para ser referência de nada, porque eu fiz uma coisa rápida e simples, então vocês podem ter inspirações bem melhores aí, mas o que eu quis com essa aula é trazer uma coisa diferente e bem interessante para quem tem curiosidade, para quem quer explorar algo mais. Então eu trouxe aí para a gente conversar um pouquinho a forma exponencial dos números complexos. Então a gente conhece lá as clássicas, né? A forma algébrica, que é z igual a mais bi, e a forma trigonométrica, né? São as que a gente aprende mesmo na escola, quando aprende, né? Em geral, são essas duas aí. Quando a gente vai para alguns assuntos mais avançados, de análise matemática, no contexto dos números complexos, que aí é bem avançado mesmo, não está nem na graduação, inclusive, é depois da graduação. Então, quando a gente vai mexer com números complexos, vai ser bem interessante a gente manipular a forma exponencial dos complexos. Na verdade mesmo, a forma trigonométrica, ela nem é muito usual, para dizer a verdade. É mais a forma algébrica e a exponencial. Bom, mas aí por que tem a forma trigonométrica? Por que a gente aprende? Porque a forma exponencial, ela vem da trigonométrica. Então, a trigonométrica, ela está ali como é que eu vou dizer? Ela está ali no meio do caminho para a gente transformar um número da forma algébrica em um número na forma exponencial. Então, para ir da algébrica para a exponencial, a gente precisa passar pela trigonométrica e vice-versa, para voltar também. Então, a trigonométrica está ali mais como um auxiliar nosso, né? Uma ponte para ligar as duas formas realmente importantes, que são a forma algébrica e a forma exponencial. Então eu vou mostrar aqui para vocês de uma maneira sucinta. Não dá para fazer a parte teórica completa, porque daí a gente precisa de algumas coisas que não caberiam aqui numa aula, porque daí precisa de um curso de análise matemática que tem muito mais coisas e o caminho é longo. Então não dá para a gente fazer tudo, mas dá para a gente utilizar essa ideia da forma exponencial para fazer algumas coisas que a gente já sabia fazer, né? Fazer de uma outra forma. Então, o que está aparecendo aqui embaixo é a forma exponencial, mas aí eu vou explicar para vocês de onde que ela vem, né? Bom, ela vem de uma forma que é a chamada fórmula de Euler, que está lá na análise matemática, que é uma disciplina que a gente vê lá no último ano da graduação. Então, a demonstração da fórmula de Euler, ela não cabe aqui para a gente, porque aí a gente precisa de coisas, de muita teoria que a gente não tem aqui disponível agora. Mas, com essa fórmula de Euler, dá para a gente justamente transformar aquela forma trigonométrica na forma exponencial, que é a forma que aparece aí o número e, que é aquele número irracional, né? É da família lá dos irracionais, que é 2,73 alguma coisa, né? Então, vejam só, esse cosseno θ mais i seno θ já é conhecido nosso, porque na forma trigonométrica a gente escreve lá ρ, que é o módulo de z, cosseno θ mais i seno θ. Então, se a gente trocar lá, ó, o cosseno θ mais i seno θ, a gente trocar por e elevado a i θ, então a gente vai ter a forma exponencial do número complexo. Então é ρ, que é o módulo dele, e elevado a i vezes θ. Θ é o argumento do número, tá ok? Aquele ângulo, o argumento que a gente já conhece, tá? Então nessa forma exponencial, dá para a gente brincar de algumas coisas. Então, por exemplo, o produto de um número por outro. Então vamos pegar lá um z1, que é ρ vezes z elevado a i θ. Então o módulo do z1 é ρ e o argumento é θ. E vamos pegar um z2, que o módulo é r e o argumento é φ. Ok. Vamos multiplicar os dois. Bom, multiplicando fica é ρ, né? ρ vezes r é e elevado a i θ vezes e elevado a i φ. Bom, a gente multiplica, mantém a base e soma os expoentes, então é i vezes i em evidência, né? Θ mais φ.
Então vejam aí o que aconteceu com o resultado, com o produto. O módulo do produto é ρ vezes R, que é o produto dos módulos, como a gente já sabia, né? Quando a gente multiplicava lá na forma trigonométrica, a gente já tinha percebido isso. E o argumento desse número, do produto, é a soma dos argumentos, é θ mais φ, não é o produto, é a soma. Então, lembra lá da forma trigonométrica, a gente também viu isso. Só que para a gente chegar nisso aqui, que era a soma, veja se vocês lembram, a gente teve que multiplicar os dois, né, um Z1 por um Z2, e aí na forma trigonométrica a gente caiu naquelas fórmulas de seno da soma e cosseno da soma, né? Então a gente passou por aquilo tudo ali. Aqui é direto, ó. Tá vendo? Aqui a gente já viu que no produto você tem o produto dos módulos e a soma dos argumentos. Quer dizer, então aqui na forma exponencial a gente vê que tem uns atalhos aí. Isso é uma coisa simples que eu estou falando, né? Mas só que mais para frente, né, para quem for brincar com isso, em tópicos mais avançados e bem mais avançados, essa forma exponencial ela é essencial. Bom, então vamos fazer outra coisa que a gente já sabia fazer, a potenciação, que aí é o produto, né? Só que é o produto de um número complexo por ele mesmo, né? Bom, então se o z é ρ vezes z elevado a i θ, então z elevado a n é tudo isso elevado a n. Como é um produto, então é todo mundo elevado a n. Então fica ρ elevado a n e e elevado a i elevado a θ elevado a n. Quer dizer, fica potência de potência, e aí eu já multipliquei ali, né? O i vezes θ vezes n. Eu só separei aqui o i do n θ para a gente ver o que acontece ali, que é o que a gente já sabia, só que aqui é bem direto, já sai rapidinho. Ó. Então, quando eu elevo um número complexo a um número natural n, o módulo fica elevado a esse n e o argumento fica multiplicado por esse n. Não é elevado, é multiplicado, né? Então, isso é a potenciação. Bom, agora o mais interessante de tudo é a radiciação. Então, se vocês lembrarem na aula, para a gente chegar naquela fórmula geral na radiciação, deu um trabalhão, né? Que a gente tinha que pegar o argumento, dividir o argumento pelo n, o n era o índice da raiz que a gente queria, né? Então, quero raiz cúbica, divide aquele argumento por 3, e daí vai somando uma certa quantidade, que é o 360 dividido por n, enfim, a gente teve uma trabalheira ali até a gente generalizar e chegar naquela fórmula, aquela fórmula de zk, né, que tinha o z0, z1, z2 e por aí vai. Bom, vamos ver como é que é isso aqui. Então, olha só, eu quero calcular a raiz nésima de z. Então, eu quero um w que é elevado a n dz, tá? Então, esse w é a raiz nésima de z. Ok. Então, o z eu vou representar assim, ó, ρ vezes e elevado a i vezes φ. E o w eu vou chamar de r vezes e elevado a i θ. E eu quero saber quem é o w. Então, eu quero saber quem é o r, quem é o θ, tá ok? Bom, w elevado a n é z. Então, w elevado a n é r elevado a n vezes e elevado a i n θ, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o w, que é r vezes e elevado a i θ, elevei a n. Então, w elevado a n é r elevado a n e e elevado a i n θ. Isso a gente já sabia, mas w elevado a n é z, então vou igualar isso ao z, que é ρ e elevado a i vezes φ, tá ok? Bom, beleza. Se esses dois números são iguais, então esses dois números complexos, então eles têm o mesmo módulo, o mesmo argumento. Quer dizer, o argumento, eles podem diferir por uma parcela de 2kπ, que vai continuar sendo o mesmo argumento. Então tem que lembrar isso. Bom, então r elevado a n é o ρ. Então o r é raiz enésima de ρ. Pronto, já descobrimos que para calcular a raiz de um número complexo, raiz enésima, o argumento a gente calcula a raiz enésima e pronto. E isso a gente também já sabia lá da forma trigonométrica. Agora vamos olhar aqui o argumento, ó. E elevado a i n θ é igual a e elevado a i φ. Então, n θ é igual a φ, ou qualquer arco correspondente ao φ. Então, φ mais 2kπ.
Como a gente quer calcular o θ, então vou dividir tudo por n. Então o θ vai ser φ dividido por n mais 2kπ dividido por n. E quem é esse k? Esse k é o número inteiro, né? Então esse θ, ele está indexado ao k. Então aí a gente tem uma função. Então o θk é φ sobre n mais 2kπ sobre n. E esse k é um número inteiro, quer dizer, para qualquer k inteiro ali a gente vai achar uma raiz nésima. Mas lembrando que quando a gente fala de raiz nésima, nós estamos falando que esse n é um número natural, né? Natural diferente de zero. Então, o k pode ser qualquer número inteiro, pode ser até negativo, que a gente vai chegar numa raiz. Então, a questão é que parece que tem infinitas raízes, mas a gente sabe que não tem, né? E não tem, porque se a gente dá uma volta de 2π, a gente já para no mesmo lugar. Então aqui vai ter repetições. Se você usar o k valendo qualquer número inteiro, você encontra infinitas raízes, mas você vai ver que tem repetições. Agora, onde é que isso para? Bom, até quanto que pode valer o k? Até quanto pode valer o k? Vejam, imagina que o k vale n, né? Se o k vale n, a gente corta aqui o k e o n, fica mais 2π. E mais 2π a gente sabe que volta para o mesmo lugar. Então o k não pode chegar a valer n. O k tem que valer de 0 até n menos 1. E de 0 até n menos 1, quantos são? São n. Ou seja, quantas raízes enésimas a gente tem para um número complexo? Exatamente n. Porque passando disso, ou para cima ou para baixo, a gente vai repetindo. Então vejam que a gente conseguiu essa fórmula dos valores do argumento de uma maneira muito mais enxuta, mais simples do que com a forma trigonométrica, né? Bom, vamos fazer aqui um exemplo. Então vou pegar o número 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. Esse número está na forma algébrica. Então vou passar ele para a forma trigonométrica. Tá? Eu não vou pôr os cálculos aqui, porque não interessa para a gente esses cálculos, a gente já sabe, né? Então, calculando o módulo daquele número ali, vai dar 8, o módulo, tá? E 4 raiz de 2, 4 raiz de 2 é o mesmo número, né? Então, vai estar lá no primeiro quadrante a 45 graus, então 45 graus é π sobre 4. Então, tá aí o número na forma trigonométrica. Agora, como é que escreve esse número na forma exponencial? Bom, na forma exponencial é o módulo, né, que é o 8 mesmo, e elevado a i vezes o argumento, o π sobre 4. Então a gente vai usar agora a forma exponencial, tá? Bom, então, primeira coisa, vamos achar aquele r. O que é aquele r? Aquele r é o módulo do número que a gente está procurando. Eu não falei aqui para vocês, mas eu quero calcular as raízes cúbicas de z, tá? Eu não avisei antes aqui. Por isso, raiz cúbica do módulo, raiz cúbica de 8, 2. Eu já sei que o módulo de cada raiz cúbica é a raiz cúbica do módulo de z, raiz cúbica de 8 é 2. Agora eu vou procurar o argumento. Então, quantos argumentos a gente vai ter? A gente vai ter 3, porque eu quero as raízes cúbicas. Então, eu vou ter o θ0. Quanto é o θ0? Então, é o π sobre 4, que é o φ, que é o argumento do z, π sobre 4, sobre 3, que a gente está calculando raiz cúbica, mais 2 vezes k, π sobre 3. Como eu quero θ0, o k vale 0, então isso aqui vai dar π sobre 12 mesmo. Trocando o k por 1, a gente vai ter outra raiz. Trocando o k por 2, a gente vai ter outra raiz. Trocando o k por 3, aí vai ficar 3 em cima, 3 embaixo, vai cortar, vai ficar mais 2π. Mais 2π a gente volta para a raiz, para o argumento θ0. Então é só k valendo 0, 1 e 2, são as 3 raízes cúbicas, tá? E a primeira está aí, é o z0. Então é 2, que é o módulo, vezes e elevado a i, vezes π sobre 12, que é o argumento. Aí calculando θ1 vai dar 9π sobre 12, e calculando θ2 vai dar 17π sobre 12, tá ok? Pronto, tá aí as 3 raízes cúbicas do número 8 vezes e elevado a i π sobre 4, ou 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i, tá ok? Bom, então vamos dar uma olhada lá. No GeoGebra, vamos tentar representar, aí a gente já faz uma revisão do que a gente viu lá na forma trigonométrica. Vamos tentar representar aqui no GeoGebra
esses números na forma trigonométrica e vamos tentar representar também na forma exponencial o número original e as suas raízes cúbicas, tá ok? Bom, então qual é o número original? O original é aquele 8 vezes e elevado a π sobre 4i. Então é 8 vezes... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó, o número original é esse, o z. Ó, 8 vezes e elevado a i π sobre 4, tá ok? Então vamos lá, vamos voltar lá no GeoGebra. Ok. Bom, eu vou representar esse número e vou representar as 3 raízes cúbicas também. Então vamos escrever lá, é 8 vezes e elevado a π sobre 4 vezes i. Então é π, pode ser π vezes i sobre 4. Vamos ver se ele entende isso. Entendeu. Ok. Então tá aqui, ó. Se vocês lembrarem, o número na forma algébrica era 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i. Então ele está aqui, ó, 4 raiz de 2, 1,4, dá mais ou menos uns 5,6, tá aqui, ó, 5,66. Ele escreve aqui na forma algébrica, quando ele representa, tá? Beleza, então tá aí o número que a gente quer calcular as raízes cúbicas. Aí a gente calculou lá e quanto deu as raízes cúbicas? A primeira deu 2 vezes... Vê se vocês lembram lá, é 2 vezes e elevado a π sobre 12 vezes i. Tá aqui, ó. Essa era a primeira raiz. A segunda raiz era 2 vezes e elevado, era 9π sobre 12, então era π sobre 12, 9π sobre 12 e 17π sobre 12, né? Então, e elevado a 9π sobre 12 vezes i, né? 9π sobre 12 vezes i, deixa eu ver, eu vou pôr mais um parênteses aqui, vezes i, acho que assim ele vai entender, vamos ver. Não, fiz alguma coisa errada, vamos ver. Então é e... Peraí, vamos apagar e fazer ele de novo aqui. Então é 2 vezes e elevado. Ali é π sobre 12i, né? Aqui é 9π, eu vou escrever assim, 9π vezes i sobre 12. Pronto, melhor. Então tá aqui, ó, ele chamou de Z3, né? Pronto. E agora o terceiro é 2 vezes elevado a 17π vezes i sobre 12. Pronto, tá aí, ó. Então as 3 raízes, ó, elas têm, o que que elas têm aí de característica, né? O módulo desse número era 8 e o módulo desses aqui é 2, tá? Então cada um tem módulo 2. E eles formam aí, ó, um triângulo equilátero. Lembram que eles são vértices, as raízes enésimas são vértices de um polígono regular de n lados, né? Então são as raízes cúbicas, ó, são 3 lados. Então tá aqui o triângulo, né? Beleza, então eu representei aqui na forma exponencial, né? Mas é legal também você representar aqui essas raízes na forma trigonométrica, mas aí você teria que calculá-las na forma trigonométrica para representar aqui, ok? E aí o que que vai acontecer? Você vai ver que os pontos vão coincidir exatamente em cima desses pontos aqui, tanto o original como as 3 raízes, né? Bom, fechar aqui. Então é isso, gente, ó. Esse tópico não é estudado na escola, não é estudado na graduação, porque... primeiro que a gente não vai fazer uso da forma exponencial em nenhum tema da graduação, muito provavelmente, quase 100%. E depois que para chegar na forma exponencial, a gente precisa passar primeiro pela fórmula de Euler, que é lá, que é visto lá em análise matemática, que já é no final do curso. Então, por esses 2 motivos aí, pelo menos esses 2, a gente não vai ver a forma exponencial dos complexos na graduação, mas eu achei muito interessante que vocês
quem for bem curioso aí, dê uma olhada nisso e se quiser se aprofundar e tal, acho que é um tema bem bacana e é bonito, né? Eu acho que é bem mais elegante, mais interessante do que as duas formas que a gente conhece já. Beleza? Então tá bom, gente. Valeu, um abração.